Olá, aqui é a Débora e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Caderno dos Sonhos. Estou aqui com o meu Scrap Minuto e hoje vou usar a coleção Sonho Meu da Juju Scrapbook. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente nessa foto, uma coisa que eu gostava de fazer muito antigamente, quando eu comecei a fazer scrapbook, e hoje eu achei que podia ser interessante, uma coisa diferente. Eu usei um estilete de precisão bem afiado e fui recortando a imagem da foto. Essa foto da minha filha, eu fui cortando bem rente o contorno dela, porque o que eu quero fazer é colocar só essa parte da foto em relevo, em destaque. Como eu disse, isso era uma coisa que eu fazia muito, eu gostava muito de fazer recortes detalhados nas fotos e por alguma razão me inspirei para fazer isso nessa foto hoje. Acertei ali só um fiozinho que ficou com a tesoura, mas a ideia é aproveitar o fundo da foto e a imagem da foto, mas colocar essa imagem em relevo, de um jeito em destaque. E aí eu já tinha recortado um papel branco para fazer a moldurinha para a foto, uma moldurinha meio centímetro maior, e vou começar colando o fundo da foto nessa moldura. Estou usando ali um adesivo dupla face e tive cuidado de colocar naquele cantinho para não levantar, porque aqui a gente está trabalhando com o Scrap Minuto, que não tem um plástico protegendo, então tem algumas coisas que é bom ter cuidado a forma que a gente cola. Encaixei o fundo da foto ali, deixando uma margenzinha branca de todos os lados. E a imagem da foto, a imagem mesmo da minha filha, eu vou colar com fita de relevo, para ficar ali em destaque em relação ao fundo. É um efeito diferente, uma ideia diferente para fazer. Daria para fazer esse recorte com tesoura também, o recorte da foto, mas eu acho que o estilete eu consigo controlar melhor, acompanhar ali, ter certeza que eu estou preservando bem o fundo da foto também. E aí depois da fita de relevo toda aplicada no fundo, é só encaixar. Fica um efeito bem sutil, destacando ali a imagem, uma coisa interessante, diferente para fazer com a foto. Voltando agora para o caderninho, para a página em si, hoje a montagem vai ser uma coisa bem simples. Eu comecei com uma tira de papel de 8 centímetros da coleção Sonho Meu e usando a base de corte ali como guia, eu cortei formando um triângulo para que esse papel fique bem angular ali no projeto. Peguei o caderninho para experimentar ali a posição, então essa é a ideia. E por causa dos tons da foto, da cor da blusa da minha filha na foto, até a cor do cabelo dela, eu estou buscando esses elementos da coleção que tem mais tons de marrom e menos tons de cor-de-rosa. Fui procurar algumas flores ali nos meus recortes para encaixar e testei a posição ali de alguns elementos. E peguei o bloco A5 da coleção para procurar um papel liso que tivesse mais esse tom de marrom que eu queria chamar atenção por causa da foto. Testei ali duas opções e escolhi esse que eu achei que era mais parecido com a cor da blusa que ela está usando na foto. Passei carimbeira marrom em volta desses triângulos que eu cortei, que eu quero usar na página. E pensei em algumas formas de incluir esse papel mais marrom e acabei resolvendo fazer mais uma camada desses triângulos que eu cortei. Então eu passei cola nesse primeiro triângulo estampado, colei no papel e aqui eu deixei uma tentativa que eu fiz e que depois eu mudei de ideia. Às vezes eu acho que é interessante compartilhar esse processo criativo e mostrar que nem tudo sai do jeito que a gente imaginou. Então a minha primeira ideia foi fazer esse efeito rasgado ali na lateral. Quando eu terminei, eu já não tinha gostado muito, mas eu resolvi fazer o outro triângulo primeiro para decidir como que eu ia resolver essa questão. Então, esse outro triângulo de papel, que a ideia é que ele seja colado na página do lado direito, eu fiz a mesma coisa, passei cola branca, colei nesse papel que tem esse tom mais de marrom, tom de vinho, que era o tom que eu queria chamar a atenção dos papéis dessa coleção. E resolvi cortar para deixar só uma pequena margem ali, um detalhe. Gostei mais de como ficou e aí fui alterar o outro pedaço ali usando a régua para cortar fora o rasgadinho e deixando só essa margenzinha marrom.
Fui acertando ali com a régua, tirando de pouquinho em pouquinho. Esse é o tipo de corte que com uma guilhotina ou refiladora é mais difícil de fazer. Com a régua e com o estilete costuma ser mais fácil. Eu acho mais fácil, pelo menos. E ali experimentei onde eu ia colocar as flores. E marquei ali o triângulo, mais ou menos onde ele ia ficar, para saber o espaço que eu ia ter para escrever o meu texto. Como sempre nessa série, eu estou praticando escrever à mão, fazer lettering, fazer as coisas escritas de maneira diferente. E comecei fazendo o meu rascunho a lápis e o que eu quero é colocar pelo menos 2 palavras principais da música que eu escolhi para o projeto de hoje em destaque feito com aquarela. Já está ali minha aquarela posicionada na mesa. Peguei essa canetinha pincel de água e fui misturando as cores ali, tom de marrom com um tom mais vermelho, para chegar numa cor mais parecida com as cores dos papéis. Então fui ali testando e colocando mais água, um pouco mais de tinta, e eu separei ali num outro quadradinho dessa minha paleta para colocar um pouquinho de branco, que eu queria fazer em 2 tons diferentes. E o que eu quero com essa palavra aquarelada que eu vou fazer é que ela fique bem irregular, bem com cara de aquarela, não quero que fique assim muito certinho. Então eu escrevi ali a primeira parte e aí fui complementando com um pouquinho mais de tinta para algumas partes ficarem mais escuras e ficar realmente bem manchado e parecendo que foi uma aquarela mesmo. A ideia aqui não era ficar uma letra toda certinha, e a mesma coisa com a outra palavra, com a palavra Dreams, e essa daí eu usei. Comecei com esse tom mais claro, aí achei que estava claro demais e fui escurecendo. E a pintura, quando vista de perto, essa pintura que eu fiz, ela tá bem manchada, mas era o que eu queria, que ficasse bem manchado e marcado, que é uma aquarela, que não ficasse muito retinho. O restante do texto eu escrevi com uma canetinha de ponta fina marrom e com uma letra cursiva simples. Para esse projeto de hoje eu até pensei em escrever o texto inteiro de aquarela, mas eu acho que não ia caber, porque a minha caneta, essa caneta pincel de água, ela é fininha, mas nem tanto, acho que ia ficar complicado para escrever com ela o texto todo. Então aqui eu fui com uma canetinha marrom de ponta fina simples e só a palavra de destaque aí que eu queria destacar desse trecho da música que eu escolhi, eu escrevi maior e com o pincel de aquarela. E eu planejei mais ou menos, escrevi de lápis, até tinha marcado de lápis ali no cantinho aquele triângulo para saber até onde eu podia escrever, mas a palavra acabou indo um pouco além, nem sempre fica igualzinho, e aí eu vou ter que mudar um pouco ali a posição do triângulo no cantinho da página, fazer ele um pouquinho menor do que eu tinha planejado. Mas aí tá o texto. Colei o triângulo de papel do lado esquerdo, bem rente à borda do papel, e acertei com a tesoura os cantinhos. E vou colar o triângulo ali no outro cantinho, fazendo ele um pouquinho menor do que o que eu tinha planejado inicialmente. E depois de colado, cortei com a tesoura o excesso de papel que ficou para fora. Que eu cometi um pequeno erro de ter passado cola muito perto da margem, e aí deu um pouquinho de trabalho encaixar as flores ali, mas no fim deu certo, porque eu queria que ficasse parecendo que elas estavam ali por baixo do papel. Foi só encaixar.
colei a foto com fita dupla face. Poderia ter usado cola também. E o legal desse fundo quadriculado é que fica bem fácil da gente colar as coisas retinhas. Escolhi mais alguns elementos recortados do papel para fazer um pequeno arranjo de flores do lado direito. E eu queria florzinhas menores para ficar um arranjo pequenininho e bem delicado. Então colei 2 flores, colei uma terceira com relevo. E para colar os galinhos e elementos bem pequenininhos que eu recortei do papel, eu passei cola no dorso da mão e com uma pinça fui pegando um pouquinho de cola em cada elemento e colando ali. É uma maneira fácil de passar cola em elementos pequenininhos assim que a gente quer colar. Usei a mesma aquarela que eu tinha usado para escrever e a mesma caneta pincel de água para fazer uns respingos de tinta na página. Usei a tinta bem aguada e coloquei um papelzinho para proteger a foto, para não pingar tinta na foto, e fiz uns respingos nas 2 páginas. Depois que estava tudo pronto, eu ainda colei umas lantejoulas e acabei não filmando esse processo, mas esse foi o projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.